Nós estamos de volta, você está na Rede Mundo Maior de televisão e na Rede Boa Nova de rádio, e no programa Alma Querida. Queria fazer um convite e uma solicitação. Estamos envolvidos num processo de melhorarmos as nossas transmissões, principalmente a transmissão da rádio. Para isso, para melhorar esse sistema irradiante, para que o sinal da rádio chegue mais perfeito no seu rádio, sem o chiado que dá na zona sul de São Paulo, que dá em outros lugares, com muita clareza, para ser uma coisa bonita, nós precisamos de mudar os nossos transmissores, consertar estúdios, e nós precisamos de dinheiro para isso. Então nós estamos pedindo que os colaboradores, que são os sócios do Clube Amigos da Boa Nova, durante 5 meses, aumente a contribuição em R$20. Ou seja, estamos pedindo R$100 de cada um, para que nós consigamos a importância necessária para comprar esses transmissores. Nós estamos envolvidos nessa campanha e já fui informado de que está muito devagar a resposta. E nós não temos aqui o carnê da multiplicação, não temos aquilo de não sei o quê, não temos a semana não sei o quê, não temos a flor magnetizada que você vai receber de madrugada, né? Então, nós temos o trabalho que nós fazemos de levar conhecimento para você. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, a doutrina espírita é isso, é conhecimento. Para isso, nós estamos pedindo, durante 5 meses, R$20 a mais na sua contribuição. Estamos pedindo mais, que você insista com seus amigos, seja uma espécie de agente da Fundação Espírita André Luiz, pedindo para que os seus amigos se tornem sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Tem o nome de Clube Amigos da Boa Nova, mas é para ajudar toda a instituição. Você pode ligar para 0800 12 18 38, ou senão você entra no site www.tvmundomaior.com.br ou radioboanova.com.br. Nós vamos agradecer a você e com certeza o plano espiritual superior vai estar muito agradecido porque você vai estar envolvido num trabalho de ajuda ao seu semelhante. O nosso e-mail de agora diz assim: como posso treinar o meu modo de falar com as pessoas? Oh, meu Deus do céu, que pergunta mais simples e mais complicada. Sabe por quê? Porque a essência do nosso desenvolvimento é convivência. Nós estamos sempre junto com as outras pessoas. Né? Kardec, quando ele está codificando a doutrina, está escrevendo o Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, ele vai falar sobre lei de sociedade. Então ele faz uma pergunta e a resposta do plano espiritual é impossível imaginar o homem só. Então não podemos viver sozinhos. E para vivermos em companhia, nós precisamos dialogar com o outro. E diálogo é o quê? Logos. Dia 2. Logos, razão, essência, substância essencial. Olha, é o que vai para lá e para cá. 2, né? Que cruza. Então tem que haver diálogo. E para haver diálogo, nós temos que conversar. E aí entra em campo uma série de fatores. Às vezes, nós participamos de reuniões de diretoria de instituições e ficamos prestando atenção. E um diretor, às vezes, põe toda uma reunião a perder, porque ele vai falar, por exemplo, tal atitude da diretoria não foi adequada. Ao invés de dizer, olha, eu gostaria de saber por que a diretoria decidiu assim e se perceberam que teve tal ou tal consequência. Ele diz, será que nós vamos continuar fazendo isso, não sei o quê? O tom de voz já dá uma espécie de indisposição em todo mundo. Aí o outro começa a responder e de repente nós estamos percebendo. Ninguém está falando daquilo que importa. Então o que foi que aconteceu? Os nossos amiguinhos, que eu chamo do segundo palco, primeiro palco, aqueles que estão aqui conversando no plano material. Segundo palco, os obsessores. Terceiro palco, os espíritos ajudadores, os mentores, os amparadores. Então, a turminha do segundo palco, que eu chamo de galera da cruzeta, porque tem uma cruzeta cheia de barbantinho, como se fosse manipulador de fantoche e de marionetes,
Eles ficam manipulando as pessoas para que não se consiga a consecução dos objetivos de uma instituição. Muitas vezes, a instituição é uma família. Então, há essa manipulação para que não se consiga entendimento. Então, numa família encontram-se pai, mãe, filhos, outros parentes que são todos já ligados do passado. É repetição de ligações do passado para, de alguma forma, reparar alguma dissensão que já aconteceu lá no passado. Então, estamos juntos numa família. Aí temos que aprender o quê? Aprender a conversar. Eu tenho uma norma, que tem até um programa chamado Metas Crísticas, que nós devemos fazer metas crísticas todos os dias, termos metas crísticas. Se nós começarmos a pensar nas metas crísticas, o que vai acontecer? Nós vamos começar a trazer uma energia para a nossa vida. Se não materializarmos isto agora, na próxima encarnação, com certeza vamos materializar. Uma meta crística é você saber aos 12 anos, como ele estava lá discutindo com os doutores no templo, e disse para a mãe, por que vocês estavam me procurando por aí? Não sabia que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Ah, já pensou aos 12 anos você saber o que está fazendo aqui? Brincadeira, né? Depois diz lá que ele foi para Nazaré, na companhia dos pais, onde ele cresceu em beleza. Ah, pense em ser bonito na próxima, assim, em beleza. Mas o que mais que vinha? Beleza, espiritualidade. Ele crescia em espiritualidade. Então vamos pensar em crescer em espiritualidade? E mais, no agrado a Deus. Vamos pensar em agradar a Deus. E aos homens, vamos pensar em agradar as pessoas que estão à nossa volta, porque ele era obediente aos pais. Vamos pedir a Deus que nos faça obediente aos nossos pais, porque em tudo lhes era submisso. Ele já aprendia com os pais a ser submisso. Por que está escrito isso lá? Porque a família é a escola da submissão. Como assim? Nós somos totalmente submissos enquanto estamos pequenininhos, não é isso? Novos. Começamos a adquirir um pouco de desenvolvimento, na pré-adolescência já começamos a achar que podemos tomar o freio nos dentes. Né? Uma outra meta crística, eu fico sempre imaginando, como seria a voz de Jesus? Como é que ele se dirigia às pessoas? Sempre fazia isso com muito amor. Então vamos ter como metas crísticas, como uma meta crística, falarmos com harmonia. Então, uma pessoa tem uma voz muito aguda, uma outra tem uma voz muito estridente. E outra coisa muito importante, como é que você põe a sua emoção na sua voz? Uma pessoa pode dizer não, outro diz não, outro diz não, né? Quase que gritando, esganiçadamente. E aí o que acontece? A gente sente uma reação vibratória, como se tivesse furado o tímpano, os ouvidos, e já dá aquela retração. E aí já vem o quê? Um impulso de revide. Aí é importante aquelas 5 regrinhas que nós damos. Não afirme quando a coisa estiver preta. Tiver já obsessão, não faça afirmações. Que se faz, todo mundo vai dizer o contrário. Não ataque, porque se atacar, você não está resolvendo o assunto, está atacando o outro vai te atacar. Se você for atacado, não revide, não se defenda. Não afirme, não ataque, não se defenda. Pergunte. Faça perguntas, porque se você faz perguntas, você tem que pensar para fazer perguntas. Faça perguntas, né, tranquilas. E a última regra, com muito amor. Faça a pergunta com muito amor. Aí você vai fazer o quê? Você vai criar uma vibração diferente, de conscientização das pessoas. Se você fala de uma maneira irritada, de uma maneira excludente, de uma maneira de alguém que está chateado, você vai passar isso para o grupo inteiro, para o outro inteiro. Então, há algumas pessoas que não conseguem realmente conversar. Então, vamos ver o que acontece com você. Você diz, então, eu escrevo para pedir uma orientação. Como posso treinar o meu modo de falar com as pessoas, em especial com minha mulher e meu filho de 11 anos? Olha só. Minha mulher e meu filho de 11 anos. Eu vou dizer uma coisa para você, que você tem que tomar muito cuidado. Eu brinco dizendo que parceiros conjugais e filhos são acupunturistas psíquicos. E pelo jeito você é vítima, meu filho, meu querido amigo.
Tá? Você é vítima. Por que eu falo que mulher, marido são acupunturistas psíquicos? Porque a mulher sabe direitinho o que ela tem que falar com o marido para que a agulhada vá naquele ponto. Então fala no tom de voz, fala da maneira, até a cinésica, a sinestesia, ou seja, a movimentação, faz com que o outro tenha a reação que já é aquela que eu quero, entre aspas, porque muitas vezes não somos nós que queremos. São a turminha dos barbantinhos, a galera da cruzeta, que estão querendo o quê? Que você se indisponha com seu marido, que se indisponha com a sua mulher ou com seu filho. Por quê? Porque aqueles irmãozinhos que estão do outro lado estão dizendo assim, você é minha, ou senão você é meu, não vai ser de ninguém, nem desse palhaço aí. Então, por isso que é importante você ir a um centro espírita e estar sempre ligado. Tá? Sempre ligado. Vigiai e orai sem cessar. Aí você diz, né? Que eu tenho observado que nem sempre me comunico de forma eficiente e eficaz com as pessoas. E isso acaba agravando as discussões, como eu estava dizendo agora há pouco, né? Gerando mais embate de ideias. Embate, quase que você poderia dizer combate de ideias. Né? Gerando embate de ideias. Então fica como se realmente fosse uma guerra. Você eleva o seu tom de voz, o seu interlocutor eleva o tom de voz dele e aí já ninguém mais se entende, né? Se você vai usar as 5 regrinhas, não afirme, não ataque, não se defenda, pergunte com muito amor, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo que uma senhora, na nossa clínica, quando estávamos explicando isso, ela disse, eu não consigo, imagine. O senhor consegue fazer um monte de perguntas, a gente fala as coisas, mas eu não consigo. Né? E eu dei tempo, ela parou assim e disse, se eu parar para pensar, eu consigo. Aí, uma pergunta. A senhora normalmente fala sem pensar? Então, eu estou fazendo a mesma pergunta para você, meu amigo. Será que você normalmente fala sem pensar? Porque a sua mulher deu aquela agulhada e você perde o caminho. Seu filho, a outra pessoa que é especialista em acupuntura psíquica, são os filhos. Olha, e filhos menores, filhos crianças, sabe direitinho o que tem que fazer para a mamãe fazer o que ele quer, ou senão para ficar desequilibrada, né? Então, se transforma também no agente, numa espécie de fantochezinho e de marionete do plano espiritual inferior. Agora, o amigo aqui tem uma consciência interessante. Ele diz assim, já ouvi falar que quando os corações se distanciam, as pessoas tendem a falar mais alto, na esperança de serem ouvidas? Ele faz uma pergunta. Sim, já ouvi isto. Quando você se sente como que excluído, você não está sendo aceito, o que você faz? Você tenta falar mais alto ainda. Né? E quando você fala mais alto, acontece aquilo. Você fica nos barbantinhos, você não para pensar. E muitas vezes, o pessoal que está com a cruzeta, com os barbantinhos, eles têm uma consciência muito grande de qual é o ponto fraco do seu interlocutor. E aí o que acontece? Eles fazem você dizer exatamente aquilo que vai desequilibrar o outro. Você se transforma também num acupunturista psíquico. Sem contar das agulhadas que você já levou, porque os outros também se transformam em acupunturistas psíquicos. E nessa discussão, todo mundo se magoa e ninguém chega a lugar nenhum. Né? Então, você diz, quero sair do campo do instinto e das sensações. Não só do campo dos instintos, das sensações, mas também das emoções inferiores. Tá? E você acrescenta dizendo, e colocar mais sentimentos cristãos nos meus diálogos com a minha companheira e com o meu filho. Olha, muito boa meta. Você sair do campo das sensações, mas você vai entrar no campo da mente. No campo da mente você tem que mostrar o quê? Uma capacidade muito grande de trilhar o seu caminho. Mas para isso você precisa conhecer o caminho e conhecer como é que você tem que fazer a viagem. Aí você diz assim, mesmo quando tento ajudar ou orientar, sou mal interpretado ou compreendido, pois começo a falar em tom mais alto, afastando-me do amor inicial. Eu começo a afastar em tom mais alto. Só valeria apenas você falar em tom mais alto se esse seu falar
fizesse com que a sua mulher se redirecionasse, ou fizesse com que um filho seu ou a filha se redirecionasse e mostrasse uma necessidade de ficar em sintonia com o plano espiritual superior. Aí você diz assim, eu fico ansioso e com vontade de sair de casa. Claro, olha só a questão do afastamento. Sinto sede e se sou contrariado, me exalto mais. Né? Sinto sede de quê? Ele não diz, né? Mas de alguma coisa. Mas depois lamento não ter conseguido contornar a situação de forma mais madura. Olha só, igual aquilo que aconteceu quando a madame disse lá no consultório. Se eu parar para pensar, eu consigo. Nossa, e olha, o nosso irmão tem metas, ele diz assim, quero me tornar um homem melhor, que fale com mais amor e caridade, que seja humilde, paciente, sem ferir os sentimentos dos outros. Olha, a meta é fantástica, o difícil é implementá-la. Aí ele completa dizendo, já vou completar 40 anos de idade e quero tirar o maior proveito da maturidade, que aos poucos vou conquistando. Preciso compreender mais e aceitar com mais tranquilidade o posicionamento das pessoas. Sei que quando não posso mudar as pessoas, mas posso mudar a mim mesmo. Mudar meu comportamento para depois chegar aos sentimentos, como o Senhor ensina. Vamos parar por aqui e vamos comentar um pouco isso aí, né? Ele quer mudar o comportamento para mudar o sentimento, para que ele possa viver mais pacificamente diante das situações conflituosas. E ele termina agradecendo. Só faltava essa situação que ele queria ver mais pacientemente em frente às situações contagiosas. Então, nós vamos só imaginar o seguinte, né? Ele está dizendo que até vontade de sair de casa ele tem. Imagine vocês, se ele tem vontade até de sair de casa, como é que está o desequilíbrio? E como é que os barbantinhos estão funcionando? Como é que ele tem que se deixar levar pelo comportamento? Aquilo que nós sempre estamos falando, o Paulo de Tarso diz assim, né? Veja, ele quer fazer a coisa certa. Meu amigo, você está em boa companhia. O Paulo diz assim, eu estou numa guerra comigo mesmo, com os meus membros. Você diz, eu estou em guerra com os membros da minha família. É uma guerra com você mesmo. Aí diz assim, o Paulo, né? Aquilo que eu quero fazer, isto eu não faço. Ele está falando do eu superior. Aquilo que eu quero fazer, de superioridade, isso eu não faço, não consigo. Mas aquilo que eu não quero fazer, isto eu acabo fazendo. Aquilo que eu não quero fazer é o Espírito em mim, a minha parte espiritual. Isso eu não acabo fazendo. E aí vem uma coisa importante que ele diz. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Aí ele diz, eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. É interessante isso, né? Nós poderíamos fazer assim, eu, em espírito, estou em guerra com os meus membros, comigo mesmo, os meus membros. Aquilo que eu, espírito, quero fazer, isto eu, matéria, não faço. E aquilo que eu, espírito, não quero fazer, isto eu, matéria, acabo fazendo. E ele continua dizendo, eu, espírito, não faço o bem que quero, mas eu, matéria, acabo fazendo o mal que eu, espírito, não quero. Só que ele vive assim durante muito tempo. Depois, numa outra parte da vida dele, ele diz assim, eu deixo tudo para trás que não importa. O que é esse tudo? Tudo aquilo que o ego faz, a personalidade faz. E ele diz, e eu sigo para a consecução do meu objetivo. Sigo para o alcance do meu alvo. E o meu alvo qual é? É fazer aquilo que o Espírito superior em mim quer fazer. No final ele diz assim, não sou eu mais quem vive, eu matéria, mas é o Cristo que vive em mim. Então, meu querido, estou rogando a Deus para que você consiga fazer
com que o Cristo vive em você para você ter uma boa comunicação com todos os seus familiares. Paz e luz no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser.